Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo da vida, a nossa mentoria do jogo da vida. Importante quando a gente fala dessa mentoria do jogo da vida, sobre os bloqueios. É importante nós entendermos que o bloqueio nosso ele tem intimidade com o nosso propósito. Então é fundamental você conhecer os seus medos, os seus bloqueios, tudo aquilo que atrapalha você de prosperar, de crescer. É importante, às vezes a gente tem muito medo de errar. É importante a gente entender que quando a gente erra, a gente tem que ser o quê? O general daquele assunto que você errou. Se você caiu, você tem que levantar, certo? Então, a partir do momento que você ressignificou aquilo, você traz um novo sentido para aquela tarefa, para aquela atividade que você fez, que você errou. E você tem que dominar, ressignificar aquilo a partir daquele momento. Então, o medo ele é muito atrativo. A ressignificação é trazer novo sentido para algo. Então, nós temos que entender que nós somos o quê? Uma máquina de significado. Já percebeu quando os nossos filhos ficam perguntando, pai, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? A gente dá o quê? Significado para aquelas coisas. Então, nós temos os significados ativos e os significados ativos e os passivos. O que é importante a gente entender? Os significados passivos é cerca de 80% dos nossos que a gente dá o significado. O que significa isso? A pessoa enxerga você fazendo. A pessoa pega, ela vê você fazendo aquilo ali, vê você reclamando de algo. Então, a maioria dos significados que a gente passa, 80%, eles são o quê? Significados passivos. Já os significados ativos são cerca de 20%. Nós explicamos para as pessoas, nós treinamos para a pessoa. Então, nós estamos passando os significados ativamente. São esses significados que a gente tem que focar. Aquilo que a gente quer ensinar, aquilo que a gente tem certeza que a pessoa vai ter uma boa prática no dia a dia. Então é fundamental nós eliminarmos os significados passivos e transformar eles em significados ativos. Ressignificar isso, inverter essa porcentagem. Então a crença que nós temos, ela molda o nosso comportamento. É importante a gente verificar as crenças ativas e também as crenças passivas. Você às vezes ensina coisas sem querer para as pessoas. As pessoas ao nosso redor estão sendo comprometidas por nossa passividade. É importante ressignificar isso, porque a gente às vezes está no modo automático. Então, a memória nossa, ela é maior que o nosso sentimento. E é importante fazer o quê? Isso vai gerar um significado e vai gerar uma crença. Quando a gente entende que a memória é maior que o nosso sentimento. Você vai viver de acordo com a potência que você carrega. A potência ela não tem limite. Importante nós entendermos que a identidade nossa é o quê? Uma crença. Toda semana nós temos que dar o quê? Um significado novo para a nossa vida. Ressignificar as coisas. Nós temos que ressignificar sempre. Ou seja, de modo ativo. Temos que sair da passividade, sair do piloto automático. A ressignificação ela tem que ser rápida e pontual. Quando alguém fizer algo com você, vire a chave rápido. Às vezes a pessoa fala algo com você que você não gosta e você pega aquilo. É importante virar a chave, ressignificar. Nós temos que ser o quê? Uma máquina de ressignificar. Nós temos que ser tomadores de decisão de forma ativa. A memória é maior que o sentimento. O sentimento ele é maior que o significado. E o significado ele é maior que a crença. Ou seja, nós temos que tomar cuidado para as nossas memórias não ficarem guardadas de maneira errada, porque é muito importante as memórias que a gente tem, a gente vai dar um significado para elas, e nós podemos dar o significado passivo para aquilo, é importante a gente trazer para o modo ativo. Então nós temos que fazer o quê? Colocar nome nas memórias e nos sentimentos, colocar significado nas coisas. É importante você entender, esse ano de 2023 vai ser o ano de quê? Qual que é o significado desse ano? É importante nós sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados seguindo os seus propósitos. Por isso que é importante a gente ressignificar a nossa relação com os nossos pais, com os nossos filhos também, relação religiosa com a igreja que a gente frequenta, significar o que você tem a seu respeito, ressignifique isso, o que você pensa de você mesmo. Importante você entender que a capacidade e potência é diferente. O que seria a capacidade? A capacidade é o limite volumétrico de algo. Exemplo, uma caixa d'água, ela tem limite. O que é a potência?
A potência ela é ilimitada. É o tanto de litros de água que passa dentro daquela caixa, por exemplo. Então a capacidade é o limite que a gente carrega, mas a potência é o tanto de transbordo, é a sua fluidez. Então o nosso cérebro, ele tem ali a sua capacidade, que é limitada. Agora a potência, o que a gente pode transformar dentro do nosso cérebro, as nossas ações, ela não tem limite. Então é importante a gente entender, trocar, né, o significado, fazer fluir, transbordar para as pessoas, vai fazer a gente crescer exponencialmente. A potência ela sempre vem primeiro. Eu posso o que eu quiser. Isso significa o que você carrega. Saia do lugar, movimente-se. Merecimento é uma coisa que tudo que a gente planta, né? A semente que a gente planta a semente, vai prosperar, a árvore vai crescer, vai prosperar e vai gerar frutos. O que é o favor? Quando a gente fala de merecimento versus favor, merecimento é o que eu planto. O favor é tudo que Deus me deu sem eu ter feito nada. Então, é importante a gente entender que a capacidade, a potência, o merecimento e o favor, quando a gente tem isso definido na nossa vida, a gente vai crescer exponencialmente. Importante a gente nunca se diminuir, se soltar, ir para a próxima experiência. A potência, ela engole a capacidade. Não importa se o nosso cérebro, se a nossa mente é limitada, a potência é ilimitada. Então a gente tem que ter pujança, ter potência. A gente tem que transmitir energia, transbordar para as pessoas o nosso conhecimento. Se olhe no espelho e coloque um significado novo. Você pode o que você quiser, ok? Um forte abraço.